Olá, professor. Esse aqui é o nosso trabalho de pesquisa operacional, grupo composto pelo Pedro Sato, Rafael Marques, Poliana Cristina e Richelle. Bom, nós começamos esse trabalho fazendo um resumo dos vídeos passados em sala, que são conteúdos do Pedro Munari, falando um pouco sobre dualidade, que é todo problema de programação linear que está associado a um outro problema de programação linear, onde quando no primal ele for de minimizar, no dual ele vai ser de maximizar. Quando no primal ele for vetor custo, no dual ele vai ser vetor recurso. E vice-versa. E quando no primal for de restrição, no dual ele vai ser variável. Aqui, por exemplo, nós temos um problema primal e um dual. Eles vão ter o mesmo valor ótimo. Se um for ilimitado, o outro vai ser ilimitado. E se um for infactível, o outro também vai ser infactível. E por que aprender esse tipo de conteúdo? Porque ele é um conceito fundamental de otimização. Pode ser mais fácil resolver o problema dual do que o primal. Outra perspectiva do método simplex, que nós aprendemos aí até agora. Interpretação econômica e análise de sensibilidade. Aqui é uma tabelinha de conversão que a gente utiliza na aula. Não vou falar tanto dela. Aqui a gente tem a de mínimo e aqui de máximo. Que vamos supor, a variável primal, quando ela for maior ou igual a zero, na restrição dual ela vai ser menor ou igual a zero. E, enfim, assim por diante. A gente só fez um resuminho da tabela aqui pra gente ter. Vou falar um pouco da interpretação econômica, que ela é basicamente quanto vale o recurso tendo uma venda de forma justa. Nós vamos utilizar esse conceito no exercício a seguir. E aqui começa o nosso probleminha do alfaiate. Os dados. Nós temos 16 metros quadrados de algodão, 11 metros quadrados de seda, 15 metros quadrados de lã. E são necessários para um terno 2 metros quadrados de algodão, 1 metro quadrado de seda e 1 metro quadrado de lã. Para o vestido, 1 metro quadrado de algodão, 2 metros quadrados de seda e 3 metros quadrados de lã. Tendo que o valor de um terno ele é de R$300, o do vestido de 500, para maximizar os lucros, né? Esse probleminha ele quer. Aqui a gente fez a modelagem feita em aula e as variáveis de decisão que o x vai ser a quantidade de ternos produzidos e o y a quantidade de vestidos produzidos. Aqui a gente veio começar a montar a nossa função objetiva. Que ela é de maximizar, no caso ele quer aqui, porém a gente vai passar para a forma padrão. Então a gente vai tornar ela de minimizar. Então, por isso que a gente passou para negativo, correto? A gente passou para negativo, adicionamos as variáveis e igualamos aqui, ao que a gente vai ter disponível aqui pelos dados do exercício. A gente realiza o método simplex e aqui a gente vai achar que o z é esse valor de menos 3.100 e a gente vai usar de comparação no final, porque o dual ele tem que ser o mesmo que o primal. Correto? Aí. Aqui, isso, só focando. Nós vamos começar a montar pela interpretação econômica. Como eu falei, vou dar o exemplo de eu sou alfaiate e alguém tem que comprar esses insumos meus. Então, eu preciso vender ele de uma forma justa, porém não tendo nenhum prejuízo. Então, eu vou colocar aqui que o P1 vai ser o preço a ser cobrado pelo algodão, P2 o preço a ser cobrado pela seda e P3 o preço a ser cobrado pela lã.
A receitinha aqui eu vou usar pelos dados fornecidos no começo do exercício. 16P1 mais 11P2 mais 15P3. E que são os custos, né? No caso. Agora aqui na receita proporcional. É o que eu tenho para ternos e vestidos. Ou seja, 2P1 mais 1P2 mais 1P3, ele tem que ser maior ou igual a 300, que é o custo do terno. Ou seja, eu não posso... Ou seja, os insumos, eles têm que ser maior que o valor de um terno, porque a gente não pode ter prejuízo, e igualmente para os vestidos. Aqui na modelagem, vai ser uma função de minimizar, porque a gente quer cobrar um preço justo, e nós vamos colocar essa parte da receita proporcional na nossa restrição. Passando para a forma padrão, nós vamos adicionar as variáveis na igualdade, e essas variáveis S1 e S2, elas são variáveis artificiais, ou seja, elas valem zero. Então, a forma padrão ela vai acabar ficando dessa forma, já com as variáveis adicionadas. Agora, a primeira parte da tabela. Aqui, a gente vai ter a identidade. E o que a gente vai querer fazer aqui? Como elas são zero, a gente vai querer zerar S1 e S2 na função objetiva. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, aqui, passando para outra tabela. Aqui nós vamos tentar zerar o S1 e S2 com subtração e soma de linha. E pronto. Aqui a gente conseguiu zerar. A partir disso, a gente vai realizar o simplex na tabela. Então, aqui nós achamos a coluna. Na verdade, o menor número negativo da função objetiva. A gente vai achar essa coluna. Nós vamos realizar o teste de razão para cada um, achar que o 3 é o nosso número pivô. A partir daí, nós vamos tentar zerar esses números que estão na coluna do 3. E vamos passar para essa, a gente vai tentar zerar de novo. Pronto, aqui a gente conseguiu zerar eles. Vamos fazer mais uma vez. O menor número da função objetiva vai ser a coluna do P1. A gente vai pegar essa coluna, fazer o teste de razão novamente, ver que o pivô vai ser esse 1.7. A partir daí, a gente vai ter aqui que o Z é zero, ele realmente tem que dar zero. Deixa eu colocar isso. Ele realmente tem que dar zero. O S1 e o S2, eles estão certos, eles estão fora da base, então tem que dar zero. Agora, nós vamos voltar ao problema original, o problema de interpretação econômica, tendo os custos. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Aqui. A gente vai pegar novamente esses dados aqui, ó. 16P1, 11P2 e 15P3. A gente vai montar uma tabela agora sem as variáveis S1 e S2. E a tabela vai ficar dessa forma. E a gente vai precisar zerar aqui P1 e P3. Porque quem está na base, ela não pode ter custo. Então, o nosso objetivo é zerar P1 e P3. Nós vamos realizar aqui subtração e soma das linhas para isso. E a gente vai ter que fazer o simplex novamente nessa tabela. Vamos aqui pegar o menor valor da função objetiva, pega essa coluna, faz o teste de razão, vai pegar aqui o pivô e pronto. Aqui a gente conseguiu zerar P1 e P3 e a gente já vai acabar saindo com todos os resultados. O Z menos 3.100, que é o mesmo valor que a gente tinha aqui, ó, que eu tinha falado que ia usar para comparar no final, então ele está correto.
O P1, ele vai ser 31,3, que é o preço do algodão. Esse vai ser o preço a ser vendido. P2, que é seda, vai ser vendida a 238,3, que faz sentido porque seda é caro. E P3, que é lã, vai ser R$ 0, vai ser de graça, no caso. E é isso. Essa tabelinha aqui, ela tá correta porque todos os valores da função objetiva ficaram positivos. E a gente termina o exercício aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael Ribeiro. Eu faço grupo com o Pedro Sato, Poliana Cristina e a Richelle Loren. E eu vou dar prosseguimento aqui ao exercício 2, que vem logo após o Pedro Sato ter apresentado o primeiro exercício. E o exercício 2 é este aqui, que fala que, primeiramente, o exercício fala que precisa de 8 proteínas, 12 carboidratos e 9 gorduras para a semana. O alimento A contém 2 kg de proteína, 6 de carboidratos e 1 de gordura. E o alimento B tem 1 kg de proteína, 1 kg de carboidrato e 3 de gorduras. Então, ele aqui pede para comparar a quantidade certa de alimento, para comprar a quantidade certa de alimento A e B para semana, para que modo que minimize os custos. Sendo que o alimento A ele custa R$ 3,40 e o B custa R$ 1,60. Agora eu vou para a resolução do exercício. Aqui vemos que eu falei, a proteína precisa de 8, carboidratos 12 e a gordura 9. Aqui é o preço. E aqui começa a modelagem. Então, primeiramente, começa pelo método lógico da função, que vai ser criada e é a oposta da função primal, no caso. E a primeira função aqui é de minimizar o custo, no caso. Então, a função dual dela é maximizar o custo. E os nomes escolhidos foram P1, P2 e P3, que é a quantidade das proteínas, a quantidade do carboidrato e da gordura. Então, nesse método aí, quer dizer que, tipo, por exemplo, que vai vender os insumos, que seria, então, a proteínas, carboidratos e gorduras, e que se eles venderem separados, vai dar um valor menor, em comparação se fosse vender o alimento inteiro, entendeu? Então, a primeira restrição vai ficar 2 P1 6P2 mais 1P3, que isso vai ser menor ou igual ao valor de 3,4. E a segunda restrição vai ser 1P1 mais P2 mais 3P3, que vai ser menor a 1,6. Aí, no caso aí, tem que compensar essa venda de insumos, no caso. Então, vamos transformar isso agora em forma padrão. Transformando para a forma padrão, apresenta isso, que são todos os menores. Então, é adicionado duas variáveis, que seria o W1 e o W2. Somando isso, o W1 e o W2, vai se conseguir achar a matriz de identidade. E aí começa o método simplex. A primeira tabela aqui apresenta as variáveis. E aí vamos escolher o z menor, que aí no caso é o -12, certo? Depois de escolher o z menor, que é o menor número negativo, vai se aplicar o método simplex normal. Aí vai fazer o teste de razão, fazendo as operações, vai chegar-se na solução ótima, no final de tudo. E aqui as colunas circuladas, no caso, são as que são substituídas. Aqui ela entra e sai da base. Aí vai circulando elas para identificá-las. E o que está dentro delas, que entra na interseção das duas colunas, da coluna e da linha, que é escolhida, é o pivô, no caso, que aí é o que divide a linha inteira. E aí, depois de tudo isso, vai refazendo até não deixar nenhum negativo aqui em cima na linha Z. Vai chegar a esses valores. O Z
equivale a 14, o P1 é 1,7 e o P3 é 0,1. Obrigado.